Olá, meu nome é Raquel Torres e vamos falar do que faz um gestor escolar, um diretor escolar. Esse trabalho está diretamente ligado à disciplina Gestão Escolar da Universidade Federal de Minas Gerais, que é ministrada pelo professor Elcídio Arruda. Comecemos então com a questão da gestão na escola e com todas as atividades imbuídas neste processo. Vamos uma citação da revista Nova Escola de 2013 que diz o seguinte: é possível fazer uma comparação entre o trabalho de um maestro e de um diretor da escola. Ambos são líderes e regem uma equipe. O primeiro segue a partitura e é responsável pelo andamento e pela dinâmica da música. O segundo administra leis e normas e cuida da dinâmica escolar. Os dois servem ao público, mas a plateia do regente diretor não se restringe a bater palmas ou vaiar. Ela é formada por uma comunidade que participa da cena educacional. Tendo em vista esses fatores, vamos trabalhar um pouquinho a questão da gestão na escola. Primeiramente, a gestão na escola é uma função política e social. A escola tem uma função política e social. Assim como a democratização dessa gestão educacional, não ocorre sem que se faça um entendimento do que ela é, qual é a importância da escola para a transformação na sociedade. Temos que ter em vista também a questão da democratização desta gestão educacional. Quando se fala que a gestão ela envolve, além dos colaboradores, ela envolve toda uma comunidade acadêmica, alunos, pais e sociedades que estão diretamente ligadas com a área de educação. Temos também o princípio da gestão democrática de ensino. O que isso significa, Aí a gente volta e faz um paralelo com a Constituição Federal de 1988, cujo artigo 206 fala exatamente da Constituição Cidadã. De acordo com o Maranhão, em termos educacionais, essa Constituição inova, porque ela fala da gestão democrática do ensino. Ainda de acordo com o Maranhão, após a Constituição Federal de 1988, se estabelece as diretrizes da educação a nível nacional. E aí falamos da LDB. A LDB, no seu artigo 13, ela fala da participação dos docentes diretamente na elaboração e execução do projeto pedagógico da escola. E também com a clareza do docente com relação às atividades que são promovidas na escola, que integram essa tríade, que é escola, família e comunidade. E temos, por fim, nesta etapa, ainda da gestão da escola, o projeto pedagógico da escola. O projeto pedagógico da escola tem que estar diretamente ligado e tem que ter a contribuição e a colaboração do corpo docente da escola, Ele tem que ser um projeto construído coletivamente, Ele tem que ter um parâmetro de qualidade e tem que estar envolvido com vários aspectos, Então, tanto a comunidade quanto a equipe de professores, os alunos e até os próprios conselhos escolares. Nessa tríade que relatamos anteriormente. E assim, vamos falar das atribuições do gestor escolar, Quais são essas atribuições do gestor escolar? Primeiramente, ele deve estabelecer uma agenda de compromissos, A revista Nova Escola, lá de 2013, ela fala que o gestor escolar, ele está além do simples fato de cuidar de orçamentos, de calendários, de vagas, Ele tem que ser um educador. E o que isso significa, ele ser educador? Significa que ele tem que estar ligado no que está acontecendo na sala de aula, ele tem que conhecer os alunos, os pais e a comunidade acadêmica. Então, essas responsabilidades desse gestor escolar vai desde a gestão das contas, então, da questão orçamentária, até a gestão dos relacionamentos, os relacionamentos imbuídos dentro e fora da escola, Cabe ao gestor a questão de revitalizar a escola. Ele tem que revitalizar a escola não no sentido de infraestrutura, mas no sentido do papel que ela desenvolve perante a comunidade. Ele tem que desenvolver uma agenda de compromissos que integre os alunos, os professores e a comunidade escolar. Ele tem que desenvolver práticas pedagógicas diretamente voltadas ao seu corpo docente. Ele tem que gerir essas relações que ocorrem dentro e fora da escola. E tem que promover e incentivar os canais de comunicação. Falando ainda com relação às atribuições do gestor escolar, temos também a questão do papel desse diretor, desse gestor escolar.
Então, o primeiro papel dele é com relação à gestão. A gestão diz respeito aos orçamentos, à questão orçamentária de contas. O papel dele como líder é do delegar e liderar. Ele tem que delegar funções e tem que liderar processos. O papel dele como desenvolvedor de talentos, com uma base do RH, com esse know-how, é desenvolver esses talentos, desenvolver sua equipe de professores, fazer essa gestão de pessoas. E a questão do planejamento, o diretor precisa organizar as atividades que ocorrem dentro da escola. Ele precisa gerenciar esses processos, fomentar as estratégias e dar assistência, essa assistência pedagógica aos professores. Ele tem que também, de acordo com o Maranhão, divulgar os objetivos da escola. Quais são as metas das escolas? Quais são os objetivos da escola? Ele tem que elaborar, juntamente com os professores, o projeto político-pedagógico da escola. E também tem que dar assistência pedagógica para os professores e, por fim, realizar as atividades de rotina que estejam pertinentes ao seu cargo. Quais as atividades de rotina? Quando a gente fala de atividades de rotina, a gente fala da informação dos estudantes, o estabelecimento do material didático, a seleção desse material didático, o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos, as reuniões pedagógicas, a escolha do livro didático e os diagnósticos de aprendizagem dos seus alunos. A Unesco, ela estabelece alguns pilares para gestor. Ela, na verdade, ela cita, de acordo com o Silvio Leão de 2014, 4 pilares para que os diretores, seriam os princípios que os diretores deveriam ter. Os atributos básicos deste cargo. Então, a primeira coisa que o diretor tem que ter, de acordo com o Unesco, é a questão da cidadania. Então, ele tem que ter uma visão de cidadania, ele tem que entender o que se passa na comunidade. Também ele tem que conhecer as funções do cargo. Ele precisa ter esses conhecimentos básicos do que um gestor, do que um diretor desenvolve. Ele tem que ter um perfil pesquisador também. Ele tem que ter habilidades. E ele tem que ter noção que ele, desenvolvendo o papel de gestor, de diretor, ele vai estar diante de vários desafios. Então, que ele tem que aprender a trabalhar com esses desafios. Aprender principalmente a trabalhar em equipe, e entender que cada um possui papéis individuais, E esses papéis individuais, de acordo com o Silvio Leão, é que formam a integração da escola, Então, é a questão de juntar as ideologias, e promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores. E vamos num outro ponto também muito interessante, que é a questão da gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas dentro da escola, ela está imbuída com algumas vertentes e alguns seres, algumas pessoas. Então, a gestão de pessoas, a gestão de pessoas no campo do diretor, na função do diretor, ela não vai só com os professores, não está ligada diretamente só aos professores, está ligada a todo um composto, um complexo de pessoas e de seres, principalmente de cidadãos. Então, tem a questão dos funcionários, dos professores, o desenvolvimento das reuniões, o processo colaborativo e principalmente a questão dos comunicados. E aí vamos para uma citação do Maranhão que diz o seguinte: a gestão de pessoas é a aplicação das técnicas e instrumentos de gestão com o objetivo de alcançar as metas da escola, a partir de pessoas e para pessoas. Sendo assim, ainda relacionando a questão da gestão das pessoas, a gente vai para um outro quesito muito importante, que é a questão da gestão democrática e participativa. A gestão, ela tem que estar diretamente ligada a todos os que fazem parte desse processo, Então, essa gestão participativa, essa gestão escolar, ela tem que estar voltada, principalmente a gestão de pessoas, tem que estar voltada à questão dos relacionamentos, de se estabelecer os bons relacionamentos. No site Escola em Envolvimento fala bem disso, fala que tem que envolver todos os grupos envolvidos, tem que se unir forças entre os órgãos, entre o público, o privado, a família, as entidades, a comunidade, e mostrar que a questão da gestão vai além da escola, não cabe apenas ao estabelecimento de ensino, vai muito além da escola. E aí temos a questão de aperfeiçoar os processos. Temos que aperfeiçoar os processos. Um bom gestor, ele tem que estar ciente das suas tarefas e dos resultados
e também verificar quais os processos de melhoria poderiam surgir a partir desses processos. Então, desde a questão de gerir os recursos, da motivação das pessoas, até as responsabilidades sociais e financeiras da escola. Temos também a questão de gerir os recursos, da motivação das pessoas, do compartilhamento das responsabilidades, porque um bom gestor, um bom diretor de escola, ele está diretamente envolvido a saber orientar e motivar os seus colaboradores, principalmente. Saber ouvir críticas também, né? A questão da equipe profissional, né? Uma equipe profissional, né, que seja diferenciada e tenha os critérios de competência, ela desenvolve estratégias empreendedoras que podem facilitar todo o processo da gestão escolar em si. Temos também a questão indo envolvido na gestão de pessoas, 3 pontos a serem observados. Com relação à gestão, temos primeiramente a liderança formal. Precisa ter um líder claro na escola e qual o papel que ele desenvolve. Posteriormente, temos a questão de aperfeiçoamento de processos. Aperfeiçoar processos significa torná-los mais viáveis e fidedignos e que possam ser estabelecidos metas que possam ser cumpridas. Temos também a questão de motivar os colaboradores, como citado anteriormente. Com relação aos professores, temos a questão da formação. Não é só a formação inicial dos professores. Cabe ao líder, né, ao diretor da escola, promover essa formação continuada dos professores. Também temos a questão da qualificação. A formação está diretamente ligada ao processo de qualificação. E a questão de valores e conhecimentos. Cada professor já traz para a escola os seus valores intrínsecos, né, e os seus conhecimentos, o seu aprendizado anterior. Na questão dos alunos, o processo de gestão e o processo de professores influencia diretamente nos alunos, cujo objetivo de todo esse processo da gestão de pessoas, da gestão da escola, está diretamente ligado ao único fim, que é a formação do aluno. Temos também com questão a gestão de pessoas algumas questões. Primeiro, o desempenho. O desempenho está diretamente ligado à qualificação. Então, também está ligado ao desenvolvimento de talentos, né? Quais são os talentos que são desenvolvidos, né, no ambiente escolar? Como se desenvolvem? Quais são os incentivos dados para o desenvolvimento destes talentos pertinentes dentro da escola? E principalmente as questões burocráticas, que estão diretamente ligadas à questão do desempenho. Porque, de acordo com Souza, em 2005, o sistema escolar é baseado numa função ideológica, né? Burocrática, principalmente. Nós temos a criação de vários órgãos e mecanismos que estão encarregados desse planejamento escolar que influenciam diretamente nas ações da escola. Então, ele está muito imbuído das questões das mediações burocráticas, que interferem, obviamente, no trabalho pedagógico. Temos também a questão, aí, um ponto muito importante, que é a questão da legislação. A questão dos direitos e deveres, das obrigações, das políticas públicas e das penalidades. Porque a escola está imbuída em todo o processo legislativo, ou seja, o gestor, o diretor da escola, ele tem que conhecer a legislação de pessoal, né, diretamente ligada à gestão das pessoas, porque ele tem que ter embasamentos teóricos e formais para resolver qualquer tipo de conflito que possa surgir na escola, como faltas, penalidades, substituições. Então, tudo isso tem que se basear na legislação para que o gestor possa ter as melhores ferramentas para lidar com certos processos. Temos também o quadro de pessoas. Com relação à gestão de pessoas, o diretor tem que estar ciente do seu quadro de pessoas. E sendo assim, ele tem que estar ciente da formação desses professores, então, visando melhorar, né, as oportunidades também que possam ocorrer com relação ao desenvolvimento escolar. Ele tem que estar também atento às individualidades, como dito anteriormente, cada professor já traz os seus pensamentos, os seus conhecimentos anteriores, traz junto de si todo esse conhecimento imbuído ao longo da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, esses percursos de vida e profissionais estão diretamente ligados ao seu desenvolvimento perante a escola, perante a sala de aula, principalmente.
E aí vamos para uma outra citação do Souza, de 2015, que diz o seguinte: o coletivo na escola não significa, portanto, um todo homogêneo, orgânico e consensual. Logo, como articular tanta diferença em torno de um projeto comum? Por essa razão é que a defesa de uma determinada forma de planejamento se justifica. Somente o planejamento educacional, feito de forma participativa, permite experimentar o desafio de lidar com a diferença e produzir, a partir dela, a identidade em torno de um projeto de formação. Vamos então para o papel do diretor-gestor. O papel do diretor está diretamente ligado às oportunidades. Quando nós falamos de oportunidades, são as oportunidades de melhoria nos processos de ensino, oportunidades de melhoria no processo de atendimento aos pais. Né? A Escola em Movimento cita que o diretor deve alinhar esse processo às tecnologias, porque a tecnologia alinhada, né, essa melhora nesses processos internos ajuda sim na produtividade dos colaboradores. Então, os colaboradores, eles veem mais valor na escola e se sentem mais integrados e mais responsáveis também por este processo. Temos agora a questão da comunicação, que é essencial em todo este processo. A questão da comunicação, ela vai além da escola, vai além dos muros da escola. Então, a comunicação escolar, ela é uma ferramenta que ajuda nesse relacionamento. Comunicar, né, é o ato de saber, de participar, de tornar comum, né? Então, como pode ser feito esse processo de comunicação dentro da escola? Primeiro, com os quadros de avisos, né? Quadros de avisos que sejam sempre atualizados e estejam bem organizados, né? Nós temos também a questão dos arquivos atualizados, né? Maranhão, ele diz que os arquivos, esses controles devem estar atualizados e caso seja necessário algum arquivamento de documentos recebidos e enviados pelos alunos. Também temos a questão dos relatórios de gastos. Cabe ao diretor, né, e ao bom gestor promover esses relatórios de gastos e divulgá-los para a comunidade, com relação aos gastos e despesas envolvidas na escola. Tem o critério da retenção dos alunos, porque a escola, por meio dessa comunicação, se torna um processo mais transparente. Então, sendo assim, ela consegue indiretamente reter esses alunos e captar esses alunos, né? Essa boa comunicação, esse bom processo de comunicação, ele fortalece a parceria entre os pais e a comunidade acadêmica, entre os pais e os alunos. E assim ele promove a retenção. Temos também a questão das reuniões, as reuniões de sensibilização. Com relação às reuniões de sensibilização, a Unicef diz que essas reuniões devem deixar bem claras, desde o início, os seus objetivos, né? Para que possa identificar no grupo de professores as características e as experiências em comum, ou as experiências divergentes também, mas de forma a se trabalhar essas divergências ou esses pontos em comuns como estratégias. Além disso, temos a resolução de conflitos, né? Toda característica, né? Todo trabalho que envolve duas pessoas ou mais, diretamente está ligada a conflitos. Vão surgir conflitos ao longo do caminho. E cabe ao diretor da escola verificar quais as estratégias que ele pode promover para minimizar esses conflitos que ocorrem, essas mediações, né? Como ele vai fazer essa mediação para minimizar os conflitos que ocorrem dentro da escola. Os alinhamentos devem ser feitos sempre, deve-se verificar as características peculiares de cada um dos estudantes, aí com as reuniões de alinhamento lá dos professores, as reuniões que eles discutem os rendimentos dos alunos, então essas reuniões devem ser feitas sim, com frequência, e as condições pedagógicas envolvidas no processo. Então, esse feedback, se as condições devem ser, quais os processos de melhorias e o que pode ser corrigido com relação a essas condições pedagógicas que a escola oferece. E a comunidade. Deve existir uma comunicação aberta para a comunidade, para que a comunidade se sinta pertencente ao ambiente escolar. Com relação ainda a essa comunidade escolar, temos 8 pontos muito fortes com relação a essa integração da comunidade escolar por meio da comunicação. Então, temos primeiro, obviamente, a comunicação.
Segundo, a questão da família. Terceiro, a questão da escola. O acompanhamento escolar, né? O acompanhamento tanto dos gastos quanto do desenvolvimento da escola. Temos também a questão do suporte. A escola deve oferecer suporte na questão da comunicação, o suporte no processo educacional, o suporte em esclarecer dúvidas e questionamentos dos pais. A parceria entre a escola e a comunidade escolar. O processo da educação. Porque essa tríade, como falamos anteriormente, entre escola, comunidade e sociedade, visa exatamente o processo de formação do aluno, que está diretamente ligado ao conceito de educação e que está diretamente ligado ao processo de aprendizado. Temos também a questão, por fim, das soluções e os conflitos envolvidos dentro da gestão de pessoas e dentro do ambiente escolar. Vamos então para a questão da gestão e conflitos. Temos 2 pontos de gestão, 2 pontos de conflitos, né, dentro do processo de gestão e 2 pontos de soluções. Vamos com relação aos conflitos, então. Os conflitos estão presentes no dia a dia da escola. Então, cabe ao diretor instituir essas mediações. Então, ele tem que conduzir todo esse processo com relação aos conflitos para se chegar a um consenso comum. Souza, em 2005, diz que ele tem que assegurar as diferenças, que essas diferenças não virem obstáculos para a ação educativa. Temos também a questão de delegar tarefas. Cabe ao gestor delegar as tarefas e promover esse senso de pertencimento junto ao grupo escolar, principalmente aos professores. Temos a questão da burocracia. Como nós dizemos anteriormente, de acordo com Souza 2005, a escola é burocrática, a organização do trabalho em si é uma questão burocrática. Então, cabe à escola estabelecer esses meios de controle para atingir os seus fins. O Estado é uma organização burocrática, o Estado está diretamente ligado à gestão escolar. Temos a questão das fofocas. Todo ambiente escolar, qualquer ambiente de trabalho está envolvido nos processos de fofocas e cabe ao gestor e ao diretor intermediar esse processo. Cortar, sanar essas dúvidas para não gerar futuras desavenças e futuros conflitos. A questão da LBD. Por que a LBD se torna um conflito? Porque a LDB, de acordo com Silva e Leão, em 2014, a LDB não regulamenta a formação mínima exigida para um professor, para uma pessoa, um ser, um cidadão, se tornar um gestor escolar. Ou seja, então ela possibilita que essa gestão seja realizada por qualquer profissional que tenha qualquer formação. Então, o problema da LBD não regulamentar a formação, de acordo com Silva e Leão, em 2014, é que promove alguns, na verdade, ela alimenta alguns processos, alguns conflitos, como as condições laborais nas escolas, a desvalorização dos colaboradores perante a gestão da escola, né, essa gestão de pessoas, e, por fim, a ineficácia de alguns resultados educacionais. Esses resultados que estejam diretamente vinculados ao fato de não se ter gestores escolares com formação específica para isso. Temos também, com relação aos conflitos, a questão da formação desses gestores, né? Então, como se não se tem essa formação, né? Silva 2003 relata, né, que os gestores escolares tinham que ter uma formação, né? Ele fez uma pesquisa aqui em Riacho de Santana, né? Se observou que os gestores escolares eram apenas 60% dos professores. E sendo que desses, 40% não se envolviam apenas nas atividades básicas da função. Então, ocasionou um pouco o envolvimento, né, desse profissional com seus professores, e aí promoveu o entrave nas propostas pedagógicas, né? Então, o gestor, né, exige-se desse gestor, de acordo com Silva e Leão, 2014, uma intervenção, né, com relação aos conflitos. Então, tem que haver uma intervenção dialógica, reflexiva, né, junto aos colaboradores, sendo eles professores ou administrativos. E, por fim, a questão 3 pontos a serem discutidos: a valorização salarial, a desvalorização, na verdade, salarial, a condição laboral e o pouco envolvimento dos professores e dos gestores, às vezes, perante alguns tipos de conflitos. E os gestores têm que saber lidar com essas questões. Então, a desvalorização salarial, quais as ações que o gestor escolar e o diretor pode fazer para incentivar os seus colaboradores e os seus professores
a continuarem na escola, mesmo o salário sendo tão baixo. A questão da condição laboral, nem todas as escolas têm uma infraestrutura que seja adequada ao processo de ensino e aprendizagem, mas o que o diretor pode fazer para poder minimizar, contornar ou incentivar de alguma outra forma. E a questão do pouco envolvimento dos seus professores relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, dos seus alunos. E aí, como solução, o que se reflete com relação a esses conflitos perante as soluções? Então, uma das soluções seria um bom líder, né? Esse gestor, esse diretor, né, que tem essas competências, né, tem esse apoio dos colaboradores da escola. Por quê? Porque ter uma boa equipe faz toda a diferença, né? As habilidades de liderança devem ser construídas, né? Um bom líder, ele cria condições, né, para que o seu liderado desenvolva todas as suas potencialidades. Então, o líder tá ligado diretamente à questão da competência complementar, né? Então, o bom líder, né, o bom diretor, além dele ter todas essas habilidades de liderança, ter ciência dos objetivos que ele pretende atingir, né, conversar com seus professores, né, saber ouvir críticas construtivas, né, principalmente, ele tem que motivar a escola, sabe? Ele tem que motivar a escola, motivar os alunos e motivar os seus colaboradores, seus liderados, a equipe administrativa e a equipe de professores. Um bom diretor também, né, a questão do gestor escolar, ele tem que promover o diálogo a todo momento. Então, ele tem que saber ouvir críticas construtivas, entender que as pessoas têm experiências diferentes, né, que principalmente entender que nem todos os colaboradores estão satisfeitos, né, às vezes em um determinado momento, e esse colaborador não satisfeito, ele interfere na qualidade do seu trabalho. Então, o líder tem que entender qual é o processo que está envolvido nessa insatisfação do colaborador e entender. E junto com ele, promover um plano de ação e uma estratégia que possa potencializar as suas individualidades e as suas qualidades como professor e como administrativo. Como solução também, o diretor da escola deve ter a equipe focada. Ele deve promover ações que façam que a equipe esteja focada e feliz no trabalho. Isso seria essencial no mundo ideal. A valorização profissional. Às vezes a valorização salarial fica um pouco aquém, às vezes fora, né, do alcance do diretor, mas o diretor, ele pode promover através do processo de gestão de pessoas a valorização do ser humano, desta pessoa que está diariamente na escola, fazendo suas atividades administrativas ou suas atividades envolvidas no contexto escolar, né, na questão da sala de aula. E esse colaborador, esse liderado, ele tem que estar ciente de todo o processo de desenvolvimento, para que esses projetos de trabalho, de acordo com o Silvio Leão, sejam estabelecidos de forma dialogar. Se criar uma nova escola, né, organizada e gerida, né, um trabalho escolar mais eficaz. E a questão do mobilizar recursos humanos e do envolvimento. Por quê? Porque os gestores escolares, de acordo com o Silvio Leão em 2014, eles têm que considerar que as escolas, elas não são influenciadas só por um sistema de ensino, né? Elas também possuem autonomia. Então, tendo autonomia, elas têm o poder de construir, de crescer e de melhorar no contexto que elas se inserem em determinada comunidade. Então, o trabalho do diretor da escola cabe ao processo de orçamento, de gestão de pessoas, mas principalmente de se lidar com adversidades e saber mobilizar esses recursos humanos que estão presentes no contexto escolar no seu dia a dia. Silvio Leão, em 2014, diz que o atual desafio da gestão de pessoas no ambiente escolar é fazer o gestor compreender que o seu principal ativo na escola são os seus recursos humanos. E ele deve, dessa forma, gerenciar com competência, com responsabilidade, principalmente com responsabilidade social. E sendo assim, ele consegue criar um clima agradável de trabalho, cujo os agentes, né, professor, administrativo, aluno, comunidade acadêmica, estejam envolvidos e possam colaborar entre si, visando principalmente promover uma proposta pedagógica na instituição. Criar uma escola que reflita o sucesso, de acordo com a competência do seu gestor. É um processo que não é fácil, nós temos conflitos,
mas também temos soluções. E esse seria o papel da gestão. Essas são as referências que eu utilizei para construir o trabalho. Obrigada. E mais uma vez ressaltando, esse foi um trabalho para a disciplina de gestão escolar para a Universidade Federal de Minas Gerais.